We're looking into a picture going around online this month. It claims to show a screenshot of a 2002 episode of The Simpsons that eerily mirrors real-life events. It shows Donald Trump touching a glowing orb with two Middle Eastern-looking men. Well, last month, President Trump did just that with the King of Saudi Arabia and the President of Egypt. Os Simpsons estão no ar há mais de 30 anos e ainda conseguem surpreender o público com algo inacreditável. Essa animação continua prevendo o futuro com uma precisão assustadora. De relógios inteligentes a grandes acontecimentos mundiais, as previsões feitas na série deixaram os fãs de queixo caído diversas vezes. Agora, novos episódios e pistas escondidas indicam que os próximos 6 meses podem ser os mais surpreendentes até hoje. O que os roteiristas sabem que nós não sabemos? Neste vídeo, vamos explorar as previsões mais recentes feitas por Os Simpsons para os próximos meses e o que elas podem significar para o nosso futuro. Guerra Mundial contra a China. Uma das previsões mais perturbadoras feitas por Os Simpsons envolve um possível confronto militar entre os Estados Unidos e a China. Embora o episódio não mencione diretamente uma guerra em 2025, ele sugere um cenário de tensão crescente entre as duas potências. O mais impressionante é que isso acontece em uma história em que Donald Trump é o presidente dos Estados Unidos, exatamente como está acontecendo agora após sua reeleição. Na mesma trama, Lisa assume a presidência após Trump e se depara com uma gigantesca dívida com a China, herdada da gestão anterior. Muitos acreditam que, se a realidade seguir esse roteiro, os próximos 6 meses podem marcar o início de uma escalada nas tensões, abrindo caminho para conflitos mais graves nos próximos anos. Invasão zumbi. Provavelmente a previsão mais sombria feita por Os Simpsons para os próximos 6 meses é uma invasão zumbi provocada por carne contaminada. No episódio especial de Halloween, Treehouse of Horrors 20, de 2009, há uma cena em que os moradores de Springfield se transformam em zumbis após comerem hambúrgueres infectados por um vírus. Essas criaturas são chamadas de Munchers. Diante do que o mundo viveu recentemente com a pandemia de coronavírus, essa previsão tem deixado muitos fãs apreensivos. Embora pareça exagerada à primeira vista, ela levanta questões sérias sobre a segurança alimentar e os riscos reais de contaminações virais, inclusive nos próximos meses de 2025. Em um cenário onde laboratórios ganham cada vez mais poder e influência, os padrões de segurança nos alimentos se tornam um assunto urgente. Curiosamente, já enfrentamos escândalos como o da carne de cavalo e inúmeros casos de intoxicação alimentar nos últimos anos, o que só reforça o alerta levantado por essa previsão assustadora. Terceira Guerra Mundial. Você já parou para pensar na possibilidade de uma terceira guerra mundial? Com os conflitos globais se intensificando ao longo de 2025, essa hipótese passou a ser levada cada vez mais a sério, especialmente por quem acompanha as previsões feitas por Os Simpsons. Desde que a série foi ao ar pela primeira vez, já houve algumas referências sutis a uma possível guerra de escala mundial. Em um dos curtas de 1987, por exemplo, Homer acredita que a Terceira Guerra Mundial começou e insiste para que sua família corra para um abrigo improvisado no quintal. Em outro episódio, O Casamento de Lisa, o futuro é retratado e vemos Hugh Parkfield, noivo britânico de Lisa, visitando o bar de Moe com Homer e Bart. Durante a conversa, Moe reconhece que Hugh é britânico e comenta que eles se salvaram na Segunda Guerra Mundial. Hugh rebate: "Vocês é que me salvaram na Terceira Guerra Mundial." Essas cenas ganharam um novo significado diante do cenário atual. Um usuário chegou a perguntar no Twitter: será que tantas previsões dos Simpsons já se concretizaram? Será que essa também vai acontecer?
Prepare-se, porque as previsões mais chocantes ainda estão por vir. Mudança para Marte. Nos últimos anos, a colonização do planeta vermelho tem sido um dos temas mais comentados. Muitas pessoas já se candidataram para viver em Marte e ajudar a transformar o planeta em uma colônia humana. A previsão de Os Simpsons sugere que nos próximos 6 meses poderemos ver um aumento significativo no número de pessoas se mudando para Marte, mesmo que isso ainda não tenha acontecido de fato. Em um episódio, Lisa e Marge são enviadas a Marte em uma missão para construir um habitat. Marge não fica nada animada quando Lisa se voluntaria para uma viagem sem volta ao planeta vermelho. Apesar das tentativas de impedir Lisa, toda a família acaba se inscrevendo para a missão. A ideia por trás dessa exploração é justamente colonizar Marte antes de 2026, e os próximos 6 meses parecem ser o período em que isso poderá acontecer. Embora o lançamento da missão falhe, Lisa e Marge conseguem chegar a Marte em 2015, só para Lisa anunciar que quer se mudar para Vênus. Será que estamos prestes a ver um movimento real rumo a Marte? Só o tempo dirá. Desastre ambiental em grande escala. Você já ouviu falar das fortes chuvas e enchentes na Bolívia? E das enchentes que ainda continuam no Iraque? Essas situações lembram uma previsão feita no filme dos Simpsons, lançado em 2007, que abordou vários acontecimentos estranhos, muitos deles semelhantes a eventos que realmente aconteceram depois. O tema central do filme é um massivo desastre ambiental, algo que certamente poderia ocorrer na vida real. Porém, a solução apresentada no filme é um tanto quanto improvável. Homer despeja esterco de porco no já extremamente poluído Lago de Springfield, causando uma crise ambiental tão grave que obriga o governo a isolar a cidade com uma enorme bolha protetora. Embora esta bolha pareça algo exagerado e improvável de acontecer de verdade, a ideia do desastre ambiental é um alerta sério para o nosso futuro. Diante dos acontecimentos recentes, não resta dúvida de que a maior parte da população está consciente do aquecimento global e da gravidade do problema causado pelo ser humano. Empresas têm se mostrado cada vez mais negligentes na forma como operam, o que tem um impacto direto em nossas vidas e no meio ambiente. Se levarmos isso em conta, os próximos 6 meses podem ser decisivos para comprovar se as previsões dos Simpsons vão se concretizar. Controle mental induzido pela música. Algumas pessoas afirmam que o episódio dos Simpsons, que aborda o controle mental através da música, é um dos mais assustadores já exibidos. O episódio em questão é New Kids on the Block, de 2001, que mostra Bart, Milhouse, Nelson e Ralph se tornando membros de uma boy band chamada Party Posey. Mas há um detalhe preocupante. A banda é, na verdade, parte de um esquema secreto da Marinha dos Estados Unidos para bombardear crianças com mensagens subliminares. A música de maior sucesso do grupo, chamada Drop the Bomb, tem no refrão a frase Yvonne at Neil, que, quando lida ao contrário, significa Join the Navy, ou seja, junte-se à Marinha. Esse episódio pode ser uma previsão dos Simpsons que está se tornando realidade mais rápido do que imaginamos. Muitas pessoas acreditam que as letras de músicas, especialmente no hip-hop, têm o poder de influenciar e até mesmo lavar o cérebro dos ouvintes. Há também quem pense que a música secular tem sido usada há muito tempo pelas elites para controlar as massas. E as previsões dos Simpsons para os próximos meses podem ser ainda mais assustadoras. Presidente Ivanka Trump. Desde que os Simpsons conseguiram prever Donald Trump como presidente, fica difícil não imaginar que a próxima previsão deles também possa se tornar realidade. No episódio de 2016, a série deu uma dica clara de que a filha de Trump, Ivanka, poderia disputar o cargo mais alto do país.
Homer aparece usando um botão de campanha com a inscrição Ivanka 2028. Já em 2017, os Simpsons fizeram uma crítica sutil a Ivanka, ao mostrar um episódio que marcou os 100 primeiros dias da presidência de Donald Trump. Nele, Ivanka substitui a juíza Ruth Bader Ginsburg na Suprema Corte, vestida com uma toga e usando brincos da sua própria coleção, que, segundo a série, poderiam ser comprados por 1.000 rublos. Estaríamos diante da possibilidade de os Estados Unidos terem uma presidente mulher logo após Donald Trump? Só o tempo dirá. Excesso de realidade virtual. Outro episódio marcante da série animada aborda o tema da realidade virtual. Embora os Simpsons talvez não tenham previsto o crescimento exato dessa tecnologia, eles anteviram os perigos do uso excessivo da realidade virtual. No episódio Friends and Family, ambientado em 2030, Homer e Marge usam óculos de realidade virtual e tubos de alimentação para consumir um tipo de doce virtual, o fudge, sem calorias. Você poderia imaginar que isso ajudaria Homer, conhecido por seu vício em comidas gordurosas, a melhorar, mas não foi o caso. Curiosamente, na vida real, uma empresa chamada Aerobancasts RMX desenvolveu uma tecnologia semelhante à prevista na série. Além disso, a companhia Royal Caribbean está estudando oferecer aos passageiros de seus cruzeiros uma experiência de jantar em realidade virtual, onde cada mordida transporta o cliente para um ambiente diferente. Com as previsões dos Simpsons para os próximos 6 meses, coisas ruins podem começar a acontecer por causa dessa tecnologia. Por exemplo, já há relatos de pessoas sendo atropeladas porque caminham pelas ruas usando seus óculos de realidade virtual, distraídas do mundo real. Espera-se que as pessoas se tornem tão fascinadas por essa realidade falsa que podem acabar perdendo a noção do que é real, exatamente como os Simpsons previram. Buracos negros. Agora, vamos falar de algo ainda mais assustador: a possibilidade de buracos negros aparecerem na Terra. Sabemos que buracos negros são reais. Cientistas já os descobriram e até capturaram imagens deles. Mas, apesar de todo o avanço científico, eles continuam sendo um dos maiores mistérios do universo. Em um episódio surreal dos Simpsons, um pequeno buraco negro surge de repente e começa a sugar tudo ao seu redor. Móveis, animais de estimação, pessoas e até prédios inteiros. Ele cresce tanto que engole a cidade inteira. Mas aí o episódio fica ainda mais estranho. Em vez de destruir tudo, os personagens são transportados para outro planeta, onde são recebidos por alienígenas. Agora fica a pergunta: algo assim poderia acontecer nos próximos 6 meses? As chances de um buraco negro surgir do nada aqui na Terra são extremamente pequenas. No entanto, astrônomos recentemente detectaram alguns buracos negros curiosamente próximos na nossa galáxia. Eles ainda estão longe o suficiente para não representar perigo, pelo menos por enquanto. Mas só a ideia já é assustadora. Se um buraco negro chegasse perto demais do nosso planeta, será que teríamos alguma chance de sobreviver? Provavelmente não, e talvez nem perceberíamos sua aproximação. Será essa previsão dos Simpsons apenas mais uma ideia maluca ou um alerta cósmico disfarçado de comédia? De qualquer forma, é o suficiente para fazer você olhar para as estrelas com um pouco mais de atenção. E isso não é tudo. Apocalipse nuclear. Essa próxima previsão dos Simpsons é realmente assustadora. Um apocalipse nuclear completo. Embora a série geralmente seja leve e satírica, esse tema toca em algo muito sério e preocupante. No episódio Homer o Grande, há uma piada sombria sobre um desastre nuclear que faz parte do plano secreto de uma sociedade secreta. Mas não para por aí.
Em outro episódio, vemos um futuro pós-apocalíptico sombrio onde Springfield foi completamente destruída pela radiação nuclear e Homer é o último sobrevivente. É bizarro, perturbador e, de alguma forma, ainda engraçado, do jeito único dos Simpsons. Porém, não podemos esquecer que esse assunto não é brincadeira. Com as crescentes tensões globais, instabilidade política e conflitos acontecendo em várias partes do mundo, a possibilidade de uma guerra nuclear parece cada vez menos ficção científica e mais uma ameaça real. É um cenário que todos esperamos que fique apenas nos desenhos animados, sem jamais se tornar realidade. Será que os Simpsons estão nos alertando novamente ou isso é só mais uma piada exagerada? De qualquer forma, vamos torcer para que essa previsão permaneça exatamente onde deve estar, nas nossas telas de TV, e nunca no nosso mundo real. O fim do mundo. Embora os Simpsons sejam famosos por prever desde avanços tecnológicos até grandes mudanças políticas, eles também não têm medo de fazer previsões mais ousadas, como o fim literal do mundo. Sim, o apocalipse já chegou a Springfield. Em um episódio, Homer Simpson fica convencido de que o fim está próximo. Ele compartilha sua profecia apocalíptica com amigos e familiares, esperando o pior. Quando o dia chega, aparentemente nada acontece. Homer começa a se sentir bobo, até que o inimaginável acontece. O mundo realmente acaba. No estilo típico dos Simpsons, a situação toma um rumo absurdo e Homer acorda no céu, um pouco confuso, mas não totalmente surpreso. Por mais estranho que pareça, esse episódio traz uma reflexão profunda sobre a possibilidade de tudo mudar ou desaparecer num piscar de olhos, sem nenhum aviso. No mundo imprevisível de hoje, com ameaças climáticas, riscos da inteligência artificial e instabilidade geopolítica, essa previsão não soa tão engraçada quanto antes. Então, será que foi apenas mais uma reviravolta engraçada da família de desenho animado mais famosa da América? Ou os Simpsons estão tentando nos alertar sobre algo maior? Só nos resta torcer para que essa seja uma previsão que fique firmemente no campo da ficção. E você? O que acha das previsões dos Simpsons para os próximos 6 meses? Compartilhe sua opinião nos comentários. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos. Também clique no vídeo a seguir para continuar assistindo.